espaço virtual de trocas. Eu e a professora Sigrid, nós vamos nos apresentar de uma forma mais adequada, mas nós estamos aqui para conversar com vocês sobre alguns aspectos da doença Covid-19 durante o período gestacional e puerperal. Essas reuniões, elas derivaram de uma necessidade. É um grupo que eu vou comentar logo após essa introdução, de como ele foi formado, e nós fizemos um manual. Só que esse manual não capilarizou na velocidade necessária. E o que nós observamos foi um grande avanço da mortalidade materna por Covid. E talvez algumas delas, ou algumas dezenas delas, pudessem ter sido evitadas se nós tivéssemos sido mais ágeis, tivéssemos programado essas reuniões de uma forma mais rápida. Nós fizemos esse diagnóstico da necessidade, tudo tem seu tempo, né? Mas na minha ótica, poderia, se ele tivesse sido feito previamente, talvez o resultado para a população de mães teria sido melhor. Mas é agora que nós tivemos condição de fazer isso. Então, nós vamos conversar com vocês sobre a discussão de um caso da localidade escolhida, que o Ministério escolhe em cada estado, né? Então, nos vários estados, nós discutimos casos em todos os estados do país, alguns com repetição, mais que uma maternidade importante, algumas cidades não das capitais, mas do interior. E foi como eu disse, abri essa reunião falando que era um espaço, né, de trocas, sem dúvidas. Nós somos da academia e estamos trazendo algumas informações e pegando as informações do Brasil. É um privilégio para nós estarmos em todas as comunidades, em todos os estados, para aprendermos com vocês, aprendermos quais são as dificuldades, como que se lida com diferentes cenários, em diferentes potenciais de recursos. Então, com isso também nós estamos aprendendo. E já com um retorno, porque todas essas reuniões são gravadas, elas são encaminhadas através da Fiocruz, elas são encaminhadas para as regionais, para os estados, todos os secretários, os governadores sabem dos resultados dessas reuniões. Então, estejam à vontade para comentar no final, para comentarem, perguntarem, discutirem, porque nós imaginamos que já está rendendo frutos. Algumas maternidades já receberam alguma ajuda, alguma orientação no sentido de melhorar a sua performance, o seu rendimento, né, a sua potencialidade, desenvolver realmente a sua potencialidade. Então é isso, como não tem caso, nós vamos fazer uma apresentação. Primeiro eu vou me apresentar, o meu nome é Geraldo Duarte. Eu sou professor de ginecologia e obstetrícia, mais obstetrícia, só faço obstetrícia ultimamente não, nos últimos 20 anos, só obstetrícia. Eu sou professor aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto é uma cidade, é uma fazenda grande que fica no norte do estado de São Paulo e tem um bom polo de medicina, tem uma boa faculdade de medicina, é a faculdade da USP, tem outras faculdades também são boas, privadas, mas também boas faculdades. Ela é conhecida aqui na região como um bom polo de saúde humana, né? E eu pediria para minha companheira, né, de trabalho hoje aqui, minha parceira, a doutora Sigrid Cardoso, para que ela faça a apresentação e cumprimente todos vocês. Boa tarde, agora oficialmente, a todos. Obrigado pela presença de vocês. É sempre um prazer muito grande estar participando dessas reuniões. Hoje, a minha última reunião, não sei a sua, professor, mas a minha é a última reunião, já fico com saudade. Eu continuo a semana que vem. Ainda continua, né? A gente já fica com saudade, porque a gente tem aprendido muito nessas reuniões, tem compartilhado conhecimentos mútuos, então isso é muito interessante para a gente, é muito importante
há um crescimento muito grande, a gente conhece um pouco das dificuldades que às vezes a gente acha que só é no nosso estado, e a gente vai ver que é dificuldade de alguns outros, então isso é muito importante, então para a gente tem sido um aprendizado constante, e o nosso objetivo aqui não ensinar ninguém, é compartilhar o conhecimento, é isso que é o nosso principal objetivo, divulgar esse manual, que foi feito com muito carinho, com muita adequação para a gente conseguir falar a mesma linguagem em vários estados do nosso país, que é tão grande. E, me apresentando, meu nome é Sigrid Cardoso, eu sou professora da Universidade Federal do Amazonas, Manaus, uma cidade quente, muito quente, como o Nordeste aí, Ribeirão também, né, professor? Aqui para nós está frio. Ah, que bom, a gente sempre é calor aqui. E passamos por uma dificuldade muito grande, como o país inteiro ficou sabendo do nosso estado com relação ao Covid, mas estamos tentando nos recuperar, ainda falta muita coisa, mas já estamos nos recuperando. E é um prazer estar aqui com vocês, junto especialmente do professor Geraldo, que é uma pessoa excepcional. Então, é muito bom, a gente fica muito tranquila quando está com ele, porque ele sempre sabe o que vai falar e o que vai resolver. Antes fosse assim, sua boca fosse de anjo. Mas é um prazer. Muito bom. Então, gente, eu combinei com a Sigrid que a gente, não havendo caso, nós faríamos um resumo do manual para vocês, né? Então, eu vou pedir licença para vocês para partilhar alguns slides, porque eu converso muito. Se eu não tiver algum slide para me nortear, eu falo demais. Então, com o slide, eu consigo me adequar mais. Então, eu vou começar a fazer a partilha da minha tela com vocês e dos slides. A partir de agora, eu não vejo vocês. Vocês me veem, mas eu não vejo vocês, não vejo mais vocês. Eu farei uma primeira parte, a Sigrid fará a segunda parte, e depois que nós terminarmos, nós abrimos, então, para as perguntas, tá? Então, vamos lá. Sigrid, você me conta se você está vendo meus slides, por favor. Está perfeito, professor. Conseguiu ver? Consegui, perfeito. Então, vamos lá, vamos começar então. Então, gente, esse é um grupo de trabalho que ele foi convidado pelo Ministério da Saúde, pelo DAPS, para organizar o atendimento de mulheres e puérperas infectadas pelo SARS-CoV-2, que provoca a doença chamada Covid-19. Né? Então, esse é um dos encontros, né, quase dos últimos encontros, a última semana que nós temos, penúltima semana, né, a última semana da semana que vem, dessas nossas reuniões. São reuniões diárias, das 11 ao meio-dia e das 4 às 5 da tarde, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então, são 10 reuniões, feriado ou não, 10 reuniões por semana. Isso já tem 4 meses, tem quase indo para 5 meses. Então, nós discutimos casos, acho que em todos os estados, muitos estados com repetição. Então, nós aprendemos muito nessa andança, né? Aqui eu listo, e eu faço uma homenagem aos nossos colegas de grupo, né? Aqui por ordem alfabética, são esses aqui os 16 Covid-19 do Ministério, né? Covid-19, gestação do Ministério. Essa é a capa do manual, que nós gostaríamos que vocês... Com certeza, quem está aqui já não precisa, porque conhece bem o manual, mas que vocês fizessem propaganda, que vocês ajudassem a capilarizar esse formulário. Aqui, eu tenho certeza que a Karen é o nosso anjo da guarda, né? Ela nos ajuda com tudo, organiza todas essas chamadas, ajuda a organizar os casos, etc., e toma conta da chamada. Então, ela já deve ter colocado esse link para vocês acessarem esse manual, mas se quiserem, até no vídeo aí do computador de vocês podem fazer com o QR Code, vocês também têm condição de acessar esse manual.
Muito bom. Eu vou falar, então, desde que a paciente chega lá no pré-natal. Vou até certa altura do campeonato e depois a Sigrid, ela completa o jogo. Primeiro, paciente lá no pré-natal. Nós estamos lá no pré-natal. A minha rotina hoje, por causa da pandemia, ela muda? Não. A nossa rotina laboratorial é a mesma, a nossa rotina de atendimento é a mesma. Ah, não, mas aqui mudou. Quem está no pré-natal diz que não precisa mais fazer o pré-natal, diz que é muito perigoso. Olha, tudo é perigoso, se nós não nos cuidarmos. Mas ir numa festa também é perigoso, se eu não me cuidar. Se eu for no supermercado e não me cuidar, também é perigoso. Então, é preciso que a gente tenha uma noção clara de que é preciso me cuidar. E hoje nós sabemos como nos cuidarmos. Distanciamento na medida do possível, se não for possível, álcool e gel e máscara. Eu, quando vou atender paciente, eu vou de face shield. Eu já tenho o problema da idade, né, que já é uma população mais susceptível, a doença é mais grave. Eu me cuido mais do que o restante dos meus residentes, que vão de máscara apenas. Eu vou de máscara e face shield. E isso não é problema nenhum, gente. Nós reconhecermos isso, o paciente entende, porque da mesma maneira que eu não me infecto, eu também não passo a infecção para ela. É preciso que a gente divulgue isso, que a gente também é veículo dessa infecção para passar para frente para outra pessoa. Então, quando eu me protejo, eu também estou protegendo uma terceira pessoa. Né? Então, na rotina clínica, usual com proteção. Com proteção. Ah, mas pré-natal de baixo risco nem precisa fazer, professor, dá para fazer por televisão, videochamada, teleatendimento. Tudo bem, você tem condição de fazer isso? Ótimo, excelente. O que não pode é abandonar a comunidade gestante. É essa comunidade gestante que nós envidamos esforços, a Sigrid participou dessa batalha aí, de conseguir a vacina para esse grupo. A vacina para o grupo de gestantes se deve a esse grupo é que capitaneou, esse grupo dos 16, é que capitaneou todas as iniciativas de forçar o Ministério, o Programa Nacional de Imunização, para tomarem uma atitude de liberar a vacinação em grávidas. Né? Então, é preciso que a gente não abandone a grávida. Se puder ser ao vivo, presencial, excelente. Se não, teleatendimento, mas ela não deve ser relegada a planos secundários. Rotina laboratorial usual, se você tiver a possibilidade de triar com RT-PCR ou com teste rápido, tudo bem. O teste rápido, gente, para pacientes que são assintomáticas, ele não tem uma acessibilidade boa. Eu vou falar daqui a pouco. Ele não tem uma acessibilidade boa. O PCR, sim, tem uma acessibilidade melhor, também não é 100%, mas tem uma acessibilidade um pouco melhor. Se você tem condições de fazer isso, esse projeto ele prevê isso, principalmente para as pessoas que moram em comunidades de difícil acesso. O que é o difícil acesso? Ah, eu moro longe, tem que ir... Não, difícil acesso, não só isso, também isso, mas também aquela questão da paciente faz o exame hoje, leva 8 dias para o resultado ficar pronto. Cair na pasta dela, cair o resultado para o médico que está atendendo. Isso também é dificuldade de acesso. Acesso ao resultado do exame. Então, se você estiver nessa comunidade, esse projeto prevê fazer esse PCR com alguns dias antes da data do parto. Orientação para uso de máscaras não é só na consulta, não. É para que ela vá para casa também com esta informação, fazer o possível e o serviço de saúde tentar prover, ajudar, como é que faz para prover de máscaras. Orientação para o uso de álcool gel. E aqui, letras maiúsculas, orientar distanciamento físico, tanto no pré-natal quanto no puerpério. Eu não sei quantos ginecologistas ou quantas pessoas da saúde, com certeza, praticamente todas. Deve ter alguém também da parte administrativa. Mas aqueles que participam mais diretamente da atenção pré-natal. Essa é uma orientação que nós devemos incorporar na nossa conversa, nas nossas orientações. Grávida, ela não visita in e nem out.
nem visita vindo para visitá-la e nem ela indo visitar alguém. Não é esse o momento. Esse momento de pandemia não é momento de visitas. Tanto na gestação quanto no puerpério. Eu gosto demais dessa gestante. Não é minha irmã preferida. É minha amiga preferida. Então, se você ama e ela é sua preferida, proteja. Ajude a protegê-la. Não a visite. Telefone. Faça uma chamada, uma videochamada. Mas não visite fisicamente. Não visite. E orienta, ajuda. Casa de gestante não é casa de visita, e ela também não sai para visita. Então, essa é uma orientação até que todo mundo, até que essa pandemia esteja sob controle. Voltará. A normalidade voltará. Mas é preciso ter paciência e esperar por essa normalidade, né? E a última conversa são as vacinas, falar desse avanço que nós tivemos, que nós temos condição de falar e de oferecer a vacinação para a gestante. Ela foi qualificada como de risco maior, ela é de risco maior, ela adoece mais, ela fica mais grave, ela fica mais grave com uma frequência também maior e, infelizmente, também desmancha lares também com uma velocidade incrível e numa frequência muito maior do que da população geral. Ela morre mais, infelizmente. Então, a vacina para essa população é realmente uma ferramenta de saúde. É algo que nós não podemos abrir mão. Mas eu estou insegura, não sei se eu tomo, não sei se eu... Então, nós estamos aqui hoje para conversar com vocês, se vocês têm alguma dúvida, porque a grávida só vai fazer se quem está orientando está seguro. Se eu estou inseguro, a grávida vai me ler, ela vai fazer a minha leitura gestual, corporal, do meu tom de voz, ela faz essa leitura e vê que eu estou também indeciso. Então, é preciso que a gente se empodere com essas informações para poder levar a informação mais cristalina, mais honesta para ela, que é a de vacinação, né? Muito bom. Então, é isso que nós devemos fazer no pré-natal. Cuidado, cuidado, cuidado. Muito bom. Como é que nós fazemos o diagnóstico da COVID? Nós temos alguns critérios: clínico, clínico epidemiológico, clínico de imagem e laboratorial. Como é que é o diagnóstico clínico? Síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda, são esses nomes aí difíceis de falar, essas siglas juntas, né? E nós temos aqui, essa é uma página do manual. No manual, vocês abrindo o manual, vocês vão encontrar essa página, a página 21. Olha aqui, ó. Fazer uma pergunta de cada vez e dar tempo para a pessoa responder. Porque começar a ligar uma metralhadora na anamnese não adianta, né, gente? Tem que perguntar e esperar que ela responda. Você está com gripe, você está com tosse, o nariz está escorrendo, dor no corpo. São aquelas perguntas que vocês já ouviram, está lá no Google, já viram na televisão, já ouviram, mas tem que fazer. Em todo atendimento nós temos que fazer essas perguntas aqui, né? E com isso, se a gestante respondeu não a todas as perguntas e não apresenta temperatura maior que 37, atendimento pré-natal de rotina em área comum de ambulatório, não Covid-19, que é outra coisa que nós temos que fazer, vocês nas suas comunidades, paciente Covid-19 não pode ser atendido no mesmo ambiente. Ela tem que separar ambiente. E às vezes, a nossa aqui é separada por colunas de gesso, paredes de gesso, porque nós sabemos que isso vai passar e nós vamos derrubar essas paredes de gesso. Mas até que não passe, elas têm que ser atendidas em ambientes diferentes. Então, se ela responde não, ela passa, vai para o atendimento normal. Se ela responde sim a alguma delas, eu já preciso de encaminhá-la para o setor COVID, e lá eles vão avaliar, ver se já precisa fazer exame, que tipo de exame que faz, etc, etc, e eu vou falar aqui na sequência, né? O diagnóstico clínico epidemiológico, perguntar para ela, como é que, na sua casa, como é que está o pessoal lá? O contato próximo domiciliar, caso confirmado para Covid-19 nos outros 14 dias, né? E o diagnóstico clínico e de imagem. O diagnóstico clínico e de imagem, muitas vezes você está num local que você não tem acesso a nenhum tipo de exame. Não tendo acesso a nenhum tipo de exame, mas você pode ter o raio-x simples de tórax.
você tem acesso a esses, você pode fazer esse exame e inferir esse diagnóstico, o diagnóstico radiológico. Ah, mas eu li que é só com tomografia computadorizada. Não. A tomografia é ótimo, um padrão ouro, para quem tem acesso, excelente, é um ótimo exame. Mas o raio-x simples, quando ele está bem característico, você não precisa fazer a tomografia computadorizada de tórax. E muitas vezes, na China, quando começou, não tinha exame ainda para todo mundo, eles fizeram muitos diagnósticos através de exames radiológicos. E nós ainda temos comunidades aqui no Brasil, creiam vocês, que ainda precisa, e o resultado, esse diagnóstico, ele é dado ainda com o diagnóstico radiológico. Não é o definitivo, né, mas a paciente já é cuidada como se fosse. E o laboratorial sim, é esse que vai dar o diagnóstico etiológico, né, dessa infecção. E nós vamos tecer comentários agora, eu vou mostrar alguns diapositivos para isso. A doença, como vocês já sabem, ela tem 3 fases. Uma fase inicial, que é a fase de resposta viral, ele tem aqueles sintomas gerais, que nós já falamos, anosmia, disgeusia, né, dor no corpo. Essa é a primeira fase, que normalmente dura em torno de 7 dias, alguns mais, outros menos. Depois dessa fase, já começa a aparecer o incômodo respiratório, em decorrência da resposta inflamatória. Porque esse vírus, ele tem a sua ação direta na célula, mas ele também atua indiretamente, provocando e promovendo uma resposta hiperinflamatória. A resposta inflamatória é a resposta que inflama o dedo fica inflamado, rubor, calor e dor, nós aprendemos isso lá nos bancos da escola, não é? Mas aqui ela é uma reação inflamatória sistêmica que derruba o indivíduo, vai lá no centro respiratório, inibe o centro respiratório, essa paciente desenvolve uma hipoxemia que só com suporte de avançado de vida é que ela pode sair dessa situação. É o chamado estágio 2, fase pulmonar. E se ela às vezes melhora, a maioria dos casos, felizmente, melhora, né? Não desenvolve essa resposta hiperinflamatória. Mas nós vamos conversar com vocês quando a paciente não melhora, quando a paciente tem essa evolução. Então, aqui eu posso fazer o diagnóstico, eu tenho condição de fazer o diagnóstico com os exames laboratoriais. Aqui, os exames laboratoriais, eles vão mudando as características, né? E, sem dúvidas, nós vamos falar de todos eles aqui para vocês. Sem dúvidas, nós temos aqui uma possibilidade de exames com RT-PCR. Nessa parte aqui, nós temos a possibilidade da positividade do exame RT-PCR. E aqui em azul mais forte, nós temos a possibilidade de ele ser mais positivo. O desempenho do teste aqui nessa área aqui, ela é melhor. Mas essa área significa o quê? Dias de início dos sintomas. Aqui no dia 0 do sintoma, você vê que a curva vai aumentando, entre o 3º e o 7º dia são os melhores dias, são os dias em que o desempenho do teste é melhor. Ah, mas ele não pode ser positivo aqui em toda essa área que está mais azul? Sim, mas o desempenho do teste ele pode te dar um falso negativo. E nós vamos falar daqui um pouquinho. Quero mostrar esse detalhe aqui para vocês. Tem paciente que até antes do sintoma, 17%, até antes do sintoma, a paciente pode mostrar que está eliminando o vírus. Por isso que, em alguns casos, antes da data provável do parto, antes da paciente se internar, é lícito que se peça este exame quando tem o recurso. Sem o recurso, não há como pedir. Né? Mas para quem tem essa possibilidade e aí a população está longe de acesso, é possível. Então, existe essa possibilidade. Mas então, e depois do 7º dia? Qual que são os melhores exames? O PCR ainda continua sendo positivo, mas junto com o PCR eu posso pedir, às vezes eu não tenho PCR, que é um exame que exige mais, é mais complexo, né? Exige mais um aparato laboratorial mais diferenciado, então eu posso fazer a IgM.
IgM começa no 7º dia, ela começa a positivar, depois ela cai, e a partir do 14º dia eu já começo a ter IgG. Não, mas eu já vi um caso, eu já tive um caso que a IgM, ela logo no início ela já estava positiva. Todos nós somos diferentes, é um fenômeno biológico, né? Às vezes tem algum sistema imunológico de algumas pessoas que começa a funcionar mais cedo, assim como tem outros que começam a funcionar mais tarde. Quando a gente fala em medicina em torno do 7º dia, são termos médios. A medicina ela é feita em termos médios. Tudo são em termos médios. Né? Mas vamos falar aqui de como é que nós vamos fazer os exames ao longo, né, nessa linha do tempo. Período pré-sintomático, 2 a 14 dias, de incubação, 2 a 14 dias, a média para aparecer a infecção, sinais, 5 a 7 dias em média. Vamos ver, do dia, na linha do tempo do aparecimento dos sintomas. Qual o exame que eu peço inicialmente? RT-PCR. Esse é o melhor exame para esse período. Qual é o dia que ele tem um desempenho mais adequado? Do dia 3 de sintomas até o 7º dia. Por isso que, às vezes, você vai no médico, o infectologista te atende e fala, não está no dia. A senhora começou a passar mal ontem. Então, aí você quer saber, mas por que não pede? Ele pode pedir, mas se ele der negativo, não te isenta de que daqui a 2 dias você tem que fazer de novo. Porque, às vezes, você fica, não, é negativo, você vai para casa, não, deu negativo, e você vai para a festa, e você... Então, a questão de pedir no dia certo, ela tem uma conotação epidemiológica, gente, muito importante. O que está por trás disso é realmente muito importante. Às vezes, a paciente fica nervosa, fica injuriada de não pedir, mas se pede e dá negativo, ela vai se repousar, todo o comportamento, né, da maioria das pessoas repousa em cima dessa pseudo-tranquilidade que o exame negativo pedido no momento inadequado que ela pode dar. Mas, então, por que nós não pedimos esse exame nos dias que não são os melhores dias? Por causa disso aqui, gente. A sensibilidade, que é a capacidade do teste buscar a infecção mesmo, vai no máximo de 93%. Então, vai ficar de fora em torno de 7%. A especificidade, quando vem positiva, ela é ótima. Ela varia de 98% a 100%. Por que dá essa diferença, gente? Primeiro, eu não sei quem de vocês aí já colheu este exame aqui, lá da nasofaringe. É um exame que ele é enjoado, ele é aborrecido, ele é incômodo, né? Ele é incômodo e muitas vezes tem paciente que não aguenta. Então, você acaba colhendo o exame de locais inadequados. Tem uma outra técnica que está saindo agora no Brasil, está chegando no Brasil, a Universidade de Minas Gerais, a Universidade de São Paulo já desenvolveram testes, mas que ainda não estão no mercado, que é com a saliva. Né? A saliva, você pode ir no laboratório, faz a coleta da saliva direto, ou faz em casa e manda essa saliva num tubo, manda para o laboratório, ou o paciente não tem condição de cuspir, você pode, nesses locais de depósito, fazer aspiração aqui, para essa saliva. E tem uma performance um pouco abaixo da performance do PCR de nasofaringe, mas talvez pela facilidade, né, da coleta, é um exame que mais para frente talvez ele seja mais difundido pela sua facilidade. Né? Quais são os cuidados com o PCR? Quando ele vem negativo e às vezes não é. Coleta inadequada, conservação e transporte, baixa carga viral, local da coleta, que eu coleto no local inadequado, o time da infecção, eu saí do 3º ao 7º dia, falha na execução do teste, eu falei que ele é um teste muito exigente, né? Então, realmente. E a mutação viral, que é um grande problema que a gente está vivenciando nesse momento, são as mutações virais, né? Essas mutações virais, elas mexem no RNA do vírus, muda a sua configuração, e as plataformas de PCR, elas precisam estar sendo adaptadas, né? Mas vocês podem ter certeza de que os laboratórios, as empresas, né, que fabricam o PCR, estão alerta com essas mutações, estão fazendo as adaptações necessárias, né? Muito bom. Mas agora eu passei do 7º dia, Geraldo. Agora eu vou pedir IgM. IgM no 7º dia,
Mas a IgM, qual que é a sensibilidade da IgM, Geraldo? 70, no máximo 87%. Então, ela tem a sensibilidade pior do que a do PCR. E a especificidade? Um pouquinho melhor, mas também não é grande coisa. IgM, gente, é sempre uma imunoglobulina que ela tem os seus problemas, né? Muito difícil uma IgM em qualquer doença infecciosa que seja 100%. Que ela atue de uma forma que te deixa sempre contente. Ela sempre está falhando, falso positivo, falso negativo, sempre não, né? Nesses percentuais aí. Às vezes eu quero do teste 100% em tudo, e não existe teste no mundo 100% em tudo. A IgM está um pouco abaixo, por exemplo, da IgG. A IgG já tem uma sensibilidade um pouco melhor, a especificidade também um pouco melhor, mas só que ela não serve, nenhuma das duas serve para fazer diagnóstico de infecção aguda nos dias agudos. A IgN, sétimo dia, infecção aguda, ela ajuda um pouco, mas a IgG é mais tardia. A IgG ela vai te dar a sequência, né? Ela vai mostrar para você se essa pessoa foi exposta, não foi exposta, e também perdeu muito o seu charme. Antigamente a gente imaginava, nossa, eu vou pedir a IgM, se ela der positiva, eu já estou imune. E hoje nós sabemos que não. Então, ela perdeu muito o charme e o seu valor, no sentido de predizer, né, de dizer que essa pessoa, quem tem IgG positivo, está imune e pode ter contato com o vírus, que não vai ter problema. Então, essa é uma verdade, um dogma, né, que caiu por terra, não é verdade? Então, essa é o panorama de como se faz o diagnóstico dessa infecção. Vou resumir para vocês aqui, bem rapidinho. O diagnóstico baseado na detecção do RNA, ele pode vir pela nasofaringe, e neste material também eu posso fazer o diagnóstico baseado na detecção de antígenos virais. São os diagnósticos rápidos. Mas eu posso fazer esse diagnóstico só no suave de nasofaringe? Não, eu posso fazer também na saliva. Desconfigurou aqui, mas eu posso fazer também na saliva, tanto esse diagnóstico RNA, quanto o diagnóstico de antígenos. Posso fazer, então, vamos dar a sequência aqui, o diagnóstico do sangue, das imunoglobulinas, eu vou fazer com o diagnóstico no sangue. Mas vamos pegar aqui do PCR, fazer o diagnóstico baseado na detecção de RNA. Os exames que nós temos nesse momento no Brasil são os termocicladores, exames que levam até 4h30 para ficarem prontos, desde que chegou a amostra, começou a ser processada, leva esse tempo para ser processada. Não são todos os centros do Brasil que têm RT-PCR, mas tem uma possibilidade que já começa a chegar nas grandes capitais, reações isotérmicas. Aqui eu preciso de um termociclador. Aquece, esfria, aquece, resfria. E a reação isotérmica não precisa desse esquenta-esfria. Ela é uma temperatura única. É o NASBA, LAMP, Sherlock, de TFPR. Eles são exames que dão o resultado em 1 hora e 20. Então, mais para frente, talvez, eles possam até substituir o RT-PCR. Mas é só uma questão de futuro, viu, gente? Não é a nossa realidade de hoje para o nosso país. Vamos falar agora das reações do sangue, IgG e IgM. Reações clássicas e testes rápidos. Eu posso fazer também, dosar essas imunoglobulinas por testes rápidos. Quais são os testes que eu utilizo? ELISA, QLA, Imunoblot, TFL. São técnicas que os laboratórios utilizam para fazer essas reações. E para fazer o diagnóstico dos antígenos nos testes rápidos, eu vou fazer, e a maioria dos testes, a grande maioria, eles testam por meio da quimiluminescência. Diagnóstico baseado na detecção de antígenos virais, e isso, gente, esses antígenos virais, eles, por serem testes rápidos, com diagnóstico, eu posso estar na beira do leito de uma paciente, na beira lá no Xingu, na desembocadura do Xingu. Eu estou longe de casa, né? Estou lá na população ribeirinha. E se eu tenho esse teste, eu posso fazer o diagnóstico lá. Em 20 minutos, 25 minutos, eu tenho o resultado do teste. Só que eles não são bons. Eles não dão resultado, não têm a especificidade da RT-PCR. Quando a paciente está sintomática, com bastante sintoma, ele é bom para confirmar. Mas ele não serve para pegar da população. Eu acho que eu peguei. Vou lá fazer o exame, ele vai dar negativo. Ele não é muito bom. Então, todos os exames, gente, eles têm, entendo quando o médico diz
que não está no dia, não é o melhor exame, vamos fazer esse, porque esse tem mais... O desempenho desse teste é melhor nessa fase da doença. Isso tudo é verdade, viu? Muito bom. Só para lembrar, quando o PCR é positivo, a gente não tem dúvida do diagnóstico. PCR, vocês viram que a especificidade dele próximo de 100%. Então, ele estando positivo, eu tenho a infecção. Mas quando ele vem negativo, quando nós falamos lá que ele tem alguns probleminhas, aí eu preciso da IgM e da IgG. Se a IgM é negativa e o IgG é positivo, é uma infecção que já foi, o PCR já negativou. Né? Então, essa paciente, possivelmente, se ela teve uma infecção leve, ela passou de 10 dias, ela já nem é mais infectiva. Se ela teve uma infecção moderada e grave, eu tenho que esperar 20 dias. E eu vou ter basicamente esse perfil aqui de uma infecção passada. E se ele é negativo, mas o IgM é positivo, e o IgG ainda é negativo, será que é uma fase inicial da doença? Será que é um PCR falso negativo? Por isso que eu falei para vocês lá, por cuidado que eu tenho que fazer com o PCR. E nessa situação em que as duas imunoglobulinas, elas são positivas e o PCR negativo, será que é uma fase tardia de recuperação? Ou será que é um PCR falso negativo? Então, precisa, para lembrar, quando a gente pegar os exames, lembrar que isso aí existe, né? E como é que o exame veio positivo, como é que eu vou fazer a monitorização? Ou mesmo que eu não tenha o resultado do exame ainda, como é que eu vou fazer essa monitorização? É por esse score de alerta obstétrico modificado, MILS, né? Então, eu vou pegar esses parâmetros, frequência respiratória, vejo que normal 11 a 19, de 20 a 24, alerta é amarelo e vermelho, menor do que 10, que a pessoa também já não está conseguindo respirar mais, ou com taquipneia, ou ela tem uma dificuldade respiratória, está respirando uma frequência acima do normal. Saturação de O2, para quem tem acesso ao exame, né? Gente, menos de 40% da população do Brasil tem acesso ao aparelho que mede a saturação de O2, oxímetro de pulso. Né? Então, quando a gente fala achando que isso aqui todo mundo tem. Não, não é bem verdade. Né? Então, frequência cardíaca, temperatura, pressão arterial, e os sensores, se a paciente está alerta ou tem alteração do nível de consciência, todos esses parâmetros estão lá na página 12 do manual. Né? E nesse quadro clínico, para eu considerar a doença como leve, eu posso ter todos esses daqui, ou algum ou outro, mas a dispneia é ausente. A partir do momento em que a dispneia está presente, eu já mudo de classificação. Por que eu mostro esse quadro? Porque neste quadro, gente, eu só peço um exame. Qual é o exame? O exame que vai confirmar o diagnóstico, o RT-PCR. É esse que vai, ele ou a imunoglobulina, o que você tiver, o teste é o que você tiver. Mas é este exame, eu só estou atrás do diagnóstico. Ah, mas tem que pedir o dedímero. O dedímero só está fazendo mais mal do que bem, gente. Não é o momento de pedir esse exame. Está escrito aqui, ó, tá aqui, ó. Não solicitar outros exames laboratoriais. Ah, mas se a paciente está no estado gripal, começou ontem, tem menos de 48 horas, eu posso fazer o oseltamivir. O oseltamivir, ele cura a COVID? Não. É porque o diagnóstico inicial, gente, de síndrome gripal, é muito parecido com o H1N1, muito parecido com o COVID. E se eu não tenho o exame para poder fazer o diagnóstico, se eu não tenho o suave para fazer o diagnóstico de nenhum dos dois, eu posso fazer o oseltamivir, começar com o oseltamivir. Mas se passou 48 horas também, não adianta. Medida de suporte, repouso, hidratação, analgésico, antitérmico, tudo isso pode ser feito. Orientação escrita sobre sinais de gravidade. Você vai avaliar a paciente entende bem o quê? O que fala, o que lê, como é que ela entende? Agora, o que ela não pode é ficar abandonada. Ela tem que ter monitorização dos sintomas pela equipe de saúde 2 a 3 vezes por semana e diariamente do 7º ao 10º dia de evolução. Gestante de alto risco, obstétrico e neonatal, avaliar a possibilidade de evolução clínica da COVID e acesso rápido. Então, ou a equipe de saúde visita, vê, vai lá ver como é que está, ou a equipe de saúde monitora remotamente, através de telefone, telechamada, ela não pode ficar abandonada. Por quê, gente? Porque a paciente de uma clínica privada, ela nos procura, a paciente de SUS muitas vezes não tem o expediente, não tem iniciativa.
Então, se eu brincar, eu já vou fazer o diagnóstico na fase tardia. Também essas orientações estão na página 40. Né? E da agora para frente eu vou passar a palavra para nossa amiga, nossa professora Sigrid, para que ela faça essa sequência. Sigrid, vamos lá, Fia? Vamos lá. Vamos lá. Bem, então, seguindo aí a explanação do professor Geraldo, a gente pode encontrar uma paciente que já está classificada na fase moderada, numa doença moderada, ou seja, classificada como moderada. E como é que eu sei, como é que eu vou suspeitar que ela possa estar nessa fase de doença? Primeiro, o quadro clínico dela, ela vai apresentar tosse, febre persistente diária, ou tosse persistente, mais uma piora progressiva, aquela paciente começa a se queixar de adinamia, de prostração, ou seja, há uma piora progressiva desses sintomas dela. Ou, se ela tiver pelo menos um desses sintomas acima que a gente falou, e a presença de algum fator de risco, ou diabetes, hipertensão, obesidade, a saturação dela menor que 95%, né, a saturação de oxigênio, a frequência respiratória maior que 24. Então, com esse quadro clínico, a gente pode classificá-la como estando a doença como moderada. E o que eu vou fazer com relação a diagnóstico? Bem, primeira coisa que a gente vai fazer é colher o RT-qPCR, né, da nasofaringe, para fazer o diagnóstico e solicitar alguns exames que são importantes nessa fase, como o hemograma, função renal, a ureia creatinina, o sódio, potássio, função hepática, proteína C reativa, TP, TTPA, dedímero, ferritina e o raio-x de tórax nos locais em que não tem acesso à tomografia ou a tomografia computadorizada. Então, nessa situação, a gente faz os exames laboratoriais e de imagem para avaliar e tentar fazer o diagnóstico mais adequado. E em termos de manejo, estou com uma paciente classificada como uma doença moderada. O que eu vou fazer? A paciente tem que internar. E ela internando, o que eu posso fazer para entrar com alguma medicação? Primeiro, se ela tiver algum sinal de infecção bacteriana, nós vamos entrar com antibiótico. Se ela tiver com menos de 48 horas de sintomas de síndrome gripal, a gente pode entrar com oseltamivir. Heparina, que é fundamental que seja feito, e o corticoide. Então, é isso que a gente vai fazer da maneira de manejar essa paciente com esse tipo de quadro clínico. Seguinte, professor. Mas ela pode estar numa outra fase, ela pode estar numa situação em que essa doença já esteja grave, aquela fase do estado de hiperinflamação. E o que vai diferenciar? O quadro clínico da paciente que está nessa fase de doença, ela pode estar com aquela síndrome respiratória aguda grave, ela tem dispneia, tem desconforto respiratório, ou pressão persistente no tórax, que ela refere, ou a saturação menor de oxigênio menor que 95 em ar ambiente, a frequência respiratória maior que 30 e a PaO2 e FiO2 menor que 300. Então, quando eu estou diante desse quadro, eu posso suspeitar que essa paciente esteja numa classificada como uma doença grave, né, no estágio de doença grave. E o que eu vou fazer com relação a exames? Os mesmos que faríamos na fase moderada. Ou seja, o RT-PCR, o hemograma, ureia creatinina, sódio, potássio, TGO, TGP, ferritina, a tomografia. E nesse caso, a paciente com síndrome respiratória aguda grave, ela deverá ficar internada em UTI. As medicações nós vamos manejar da mesma maneira, antibiótico se ela tiver um quadro de infecção bacteriana, o oseltamivir se ela tem a síndrome gripal e que tenha menos de 48 horas, heparina e corticoide. O que é importante é que a gente tenha uma certa rotina na admissão. Então, a paciente foi admitida no hospital, eu vou verificar a rotina do pré-natal dela. É muito importante saber quantas consultas ela fez, se ela teve alguma situação que justificasse alguma preocupação a mais, se ela está fazendo as consultas como deveria ter sido feita, essas medicações, ou seja, eu vou ver essa rotina do pré-natal dessa paciente. Fiz isso, já começa a coletar os exames que a gente acabou de falar e vai repetir esses exames à medida que eles forem dando alterados ou a paciente apresentar alguma piora. Que aí é muito variável de caso para caso, a gente vê se faz a cada 48 horas, a cada 72 horas, todo dia, dependendo da situação da paciente. Importante também a gente avaliar
fazer uma avaliação fetal, né? Ou seja, está na admissão, internou ali, já vai solicitar uma ultrassonografia para a gente ver a idade gestacional, ver o peso desse feto, percentil que ele se encontra. Se você notar alguma arritmia cardíaca fetal, solicitar um ecocardiograma, fazer o perfil biofísico fetal, a cardiotocografia, né, com o índice de líquido amniótico, vendo maior bolsão, fazer um Doppler dessa paciente, das artérias umbilicais, e o que é muito importante a gente lembrar aqui, que o Doppler ele tem um valor mais importante naquelas pacientes que têm alguma comorbidade, ou seja, aquelas doenças maternas que podem cursar com alguma insuficiência placentária. Porque se a gente for pensar bem, a síndrome respiratória aguda grave, o que acontece é uma diminuição, uma hipóxia, né? A paciente tem uma hipóxia materna, então os exames mais, vamos dizer, mais adequados para avaliar essa situação seria a cardiografia e o perfil biofísico fetal, tá? E fomos fazer a evolução diária dessa avaliação fetal, com perfil biofísico fetal, cardiografia, o slide não está passando, ainda está no mesmo, do quadro clínico. Não, eu estou ainda nesse quadro, eu só estou dando é porque essa um pouquinho, mas vai já passar. Então, isso é importante a gente avaliar esse perfil desse paciente, desse bebê, né, diariamente, naquelas pacientes, especialmente que estão tendo necessidade de suporte de oxigenação, né? Seguinte, agora sim. Então, entrando no quadro medicamentoso, então, o que a gente faz? A gente faz a nossa recomendação é fazer o esquema de ceftriaxona, 2 gramas EV, uma vez ao dia, associado à azitromicina. Pode ser feito venosa, 500 miligramas EV, uma vez ao dia, por 5 dias, ou por via oral, se a paciente tiver condições de fazer. A atenção especial que a gente faz aqui é por quê? É porque, às vezes, até na fase leve, ou às vezes a paciente assintomática que fez um exame que deu positivo, já se entra com antibióticos, inúmeros antibióticos, inúmeras medicações. E isso é uma preocupação, porque senão daqui a pouco esses antibióticos não vão ter efeito para nada. Para coisas mais simples que se tem, eles não vão conseguir ter um efeito satisfatório. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. O que a gente pode fazer é, caso a paciente esteja internada, e você não tem ainda como ter uma certeza diagnóstica se tem alguma infecção bacteriana, ainda não conseguiu fazer a tomografia, um raio-x, você pode até entrar com antibiótico, depois do resultado você avalia se vai persistir o antibiótico ou não. Mas é importante que a gente tenha em mente isso. Infelizmente, está acontecendo muito, de vários antibióticos que estão sendo dados quando a paciente sonha que vai ter a doença, tá? Um outro esquema que a gente colocou também, que pode ser feito, a amoxicilina com clavulunato, de 8 em 8 horas, associado à azitromicina. A única preocupação nessa situação é que, muitas vezes, pela posologia, acaba expondo um pouco mais a equipe de saúde. Então, é um pormenor que a gente colocou, inclusive, como observação. Seguinte, professor. Temos aí, então, a paciente internou, antibiótico, heparina e o corticoide. A heparina nós fizemos de uma maneira bem prática no nosso manual, colocando com relação ao peso, tá, dessa paciente. É importante, por quê? Porque é uma coisa prática. Por exemplo, uma paciente que tem 80 quilos, ela pode fazer a heparina de baixo peso molecular, 40 miligramas subcutâneo uma vez ao dia. Então, fica uma coisa mais práticazinha. Uma coisa que é muito importante que a gente saiba, que a gente lembre, que a heparina profilática, ela é recomendada em todos os casos de doença moderada ou grave, tá? A paciente esteja na enfermaria ou no UTI. Jamais usar na forma leve. Então, ela tem que estar internada e na forma moderada ou grave. Por que a gente faz a heparina? Lembrando para vocês que a paciente grávida, ela tem uma tendência maior a ter a alteração de tromboembólicas. Então, a gente acaba fazendo por uma preocupação. E, de outra maneira, também, que a gente sabe que toda a medicação antitrombolítica, ela tem uma certa ação anti-inflamatória. Então, acabaria ajudando, de alguma maneira, esse processo inflamatório da paciente, tá? Seguinte, professor. A outra medicação que a gente costuma e a gente faz durante essa paciente internada seria o corticoide.
E aí, uma observação extremamente importante: o corticóide não pode ser feito antes de 7 dias, ele só pode ser feito a partir do 7º dia da doença. Como o professor Geraldo bem falou, essa fase inicial da doença, que dura em torno de do início até o 7º dia de doença, é a fase de replicação viral. Portanto, esse corticóide pode comprometer mais o quadro dessa paciente. Então, não é para fazer corticóide antes de 7 dias, só após esse 7º dia. Como opção, nós colocamos o paciente com a medilprednisolona, que às vezes até é uma preferência dos pneumologistas, tem muito costume de fazer essa medicação para pacientes com doenças pulmonares, né, com infecções pulmonares. A posologia, nesse caso, a gente colocou entre 0,7 a 1 miligrama por quilo, EV, de 12 em 12, e uma outra opção que se faz é a dexametasona. A dexametasona, a gente faz 6 miligramas por dia, ou seja, durante o período que ela estiver precisando de suporte de oxigênio. Quando há necessidade de fazer um amadurecimento pulmonar, nós podemos fazer o uso da mesma dexametasona, desculpa, fugiu a palavra, de mesma dexametasona, só que a gente faz durante 2 dias, de 12 em 12 horas, para o amadurecimento pulmonar. Então, você faz de 12 em 12 horas por 2 dias, e depois continua a sequência uma vez, 6 miligramas por dia, continua a sequência. Betametasona. Desculpa, não, a dexametasona. A dexametasona você faz 2 vezes, você passa para 12, né? 6 miligramas de 12 em 12. E a possibilidade é a betametasona, né? Isso, a outra possibilidade. O que eu ia falar, a betametasona, que é uma outra situação que você pode fazer uso, a gente só tem que lembrar, a betametasona, a dosagem é 12 miligramas por dia, durante 2 dias. A gente sempre lembra que a betametasona tem passagem placentária, mas ela não tem muita ação no pulmão inflamatório da mãe. Então, a gente acaba associando, se for fazer a betametasona, faz a beta, continua a dexa. E alguns fazem só a dexametasona mesmo, porque consegue fazer as duas, fracionar 6 miligramas de 12 em 12 por esses 2 dias, depois continuar. Mas ela pode ser feita também a betametasona, ok? Seguinte, professor. Bem, essa paciente estando internada na enfermaria, ela pode necessitar, em algum momento, que seja transferida para a UTI. E quais são os critérios que a gente usa para que essa paciente vá para a UTI? Como é que eu vou fazer uma avaliação em que eu digo, não, essa paciente realmente deverá ir para a UTI? Ela tem que obedecer os critérios abaixo aí, que são: se ela não tiver melhora da saturação de oxigênio, apesar da oferta de oxigênio, essa saturação continua menos que 95%, com a oferta de 5 a 6 litros por minuto, essa paciente deverá ir para a UTI. E é uma coisa que é muito importante que a gente fale, é que a gente tem que mandá-la para a UTI no momento mais adequado possível. Porque a grávida, ela começa a piorar muito rápido, né? Então, ela tem seu quadro piorado muito rápido. Isso é muito importante naqueles locais onde a gente tem alguma dificuldade de transporte, de mandar a paciente para algum local. Então, a gente tem que observar muito isso, porque se a gente começa a perder tempo, essa paciente começa a agravar de tal maneira que realmente chega numa situação extremamente complicada. E nessa situação, ela deve ir para um local que ela tenha, pelo menos, também um acompanhamento junto ao obstetra também de alto risco, né, com intensivista, o hospital com uma situação adequada para receber essa paciente. Além disso, se a gente observar que ela está fazendo esforço respiratório, usando a musculatura acessória, triagem intercostal, batimento de asa do nariz, a perfusão dela, tem alteração de perfusão periférica, o tempo de enchimento capilar está alterado, imagina se essa paciente não consegue, ela está descompensando a parte cardiológica. Então, se ela não consegue nem manter essa situação de enchimento capilar, imagine fazer com que haja um fluxo adequado para essa placenta. Então, é extremamente preocupante. Se eu observar que a relação PO2, FiO2 tiver menor que 300, também é uma situação que eu tenho que encaminhá-la à UTI. Alteração do nível de consciência, hipotensão arterial, seja sistólica abaixo de 100 ou diastólica abaixo de 65, ou oligúria, essa paciente deverá ir para uma unidade de terapia intensiva. E é muito importante que a gente siga e observe direitinho essa situação. Seguinte, professor. E essa paciente, estando neste local,
a gente tem uma sequência, a gente colocou uma progressão, dependendo da gravidade que essa paciente tem, pulmonar dela. E aí a gente começa, fazendo o suporte ventilatório, a gente inicia com catéter nasal, inicia com fluxo de 5 a 6 litros por minuto, não conseguiu alcançar o índice adequado de oxigenação, nós passamos para o próximo passo, que é a máscara de Venturi, e a gente vai avaliando. Ela continua com a mesma dificuldade, ou seja, é muito importante que a gente lembre que a gestante é diferente da paciente não gestante. Ela precisa ter uma saturação de oxigênio maior ou igual a 95. Não é 92, é 95. Então, ela não está mantendo essa saturação adequada, nós passamos, então, a fazer uso do catéter nasal de alto fluxo, que pode ser 40, 70 litros, dependendo do fabricante que tiver no local onde você está. Não resolveu, ainda continua com dificuldade respiratória, passamos para a ventilação não invasiva, né? Continuou sem resolver, passamos para a ventilação mecânica invasiva. E um ponto muito importante que a gente sempre gosta o professor já pode passar, que eu esqueci de falar para o senhor passar, né? Está passando. E um ponto muito importante que eu acho interessante a gente não esquecer é que, às vezes, o intensivista tem uma certa preocupação de intubar a paciente grávida. E a gente não pode ter essa preocupação, a gente não pode perder esse time para intubá-la. Por quê? Porque a grávida, ela descompensa de uma vez. Então, ela começa a deteriorar a função cardíaca, renal, encefálica. Nós já tivemos alguns casos discutidos que a paciente acabou entrando em coma, teve realmente lesão cerebral pela demora da intubação. Então, isso é uma coisa que é interessante, a gente ter o obstetra junto com o intensivista, porque o intensivista, ele não tem muito manejo com o obstetra, com a paciente grávida, assim como o obstetra não tem muito manejo com pacientes em UTI, internadas em UTI. Então, o somatório desses dois certamente vai ter um ganho maior para essa paciente grávida, porque você vai poder discutir a parte obstétrica com o intensivista e ele a parte deles com a gente. Então, a gente acaba tendo um proveito maior, muito melhor. A gente tem observado muito isso. A gente, como obstetra, a gente tem sido obrigado, entre aspas, a se inteirar mais dessa parte da situação de pacientes na terapia intensiva. E eles também acabam se inteirando um pouco mais da situação da grávida, né? Então, isso é muito importante. Seguinte, e com toda essa situação, nós não podemos esquecer de fazer a vigilância desse feto. É muito importante, né? Ali é o binômio, né? Mãe e feto. Então, se você está com uma paciente que ela está com o caso leve da doença, uma síndrome gripal, e ela se encontra com menos de 24 semanas de gestação, a gente vai fazer os cuidados clínicos maternos, vai ver o suporte com relação à gestação, não vai ser necessário fazer cardiotocografia, porque a gente sabe que a cardiotocografia tem que ser feita com 28 semanas ou mais, então a gente vai fazer essa avaliação da paciente. Se ela tiver entre 24 e 34 semanas, ou até acima de 34 semanas, nós vamos fazer os cuidados clínicos maternos da paciente, vamos fazer o suporte para estabilizar clinicamente essa grávida e cardiotocografia acima de 28 semanas. Com a ultrassonografia também, né, que aproveita para fazer o perfil biofísico fetal. Se essa paciente chegar com quadro de síndrome respiratória aguda grave, e aí o que a gente vai fazer? Na paciente com síndrome respiratória aguda grave, se ela tiver com menos de 24 semanas, nós vamos ter os mesmos cuidados da parte materna clínica para ver como ela está, não se faz também cardiotocografia, porque não tem 28 semanas ainda, e a gente vai priorizar o bem-estar materno. Como é que está essa mãe? Ou seja, a prioridade vai ser a mãe, o bem-estar materno. Se ela estiver entre 24 e 34 semanas, a gente vai fazer os cuidados que tem que ser feito, solicitar cardiotocografia, perfil biofísico fetal, avaliar a questão de maturidade pulmonar, se está indicado ou não, avaliar a vitalidade desse bebê, se tem alguma indicação através da vitalidade que eu tenha que intervir nessa paciente, e avaliar se houve algum benefício, vai haver algum benefício para a ventilação materna, para interrupção dessa gestação ou não, que terá que ser discutido com toda a equipe para avaliar qual é a melhor condição de se escolha para se escolher para aquela paciente. Se ela tiver com 34 semanas, acima de 34 semanas, vamos fazer a cardiotocografia,
vamos ver a ultrassonografia, e se tiver de indicar o parto, a gente vai ter que avaliar a questão da vitalidade e ver se há uma condição melhor para que por alguma razão, a gente possa interromper ou não aquela gestação. E, mais uma vez, a gente tem que discutir com toda a equipe para que haja uma situação mais adequada para aquela paciente. Seguinte, então, se eu tenho que ver a avaliação desse feto, a gente faz a avaliação para ver se há uma necessidade de realizar esse parto nessa paciente. A gente vai fazer por alguns parâmetros. Dentre eles, nós temos os parâmetros de alerta, que são a cardiotocografia. Como eu falei para vocês, é uma patologia que tem hipóxia materna. Então, é interessante que se faça a cardiotocografia. Se nós observarmos uma bradicardia fetal persistente, uma taquicardia fetal persistente, presença de desacelerações ali, que são os DIP2, desacelerações variáveis, a gente já tem que ter esse alerta, porque esse bebê pode estar numa condição inadequada. Além de outro parâmetro que a gente pode avaliar é o volume de líquido amniótico. Então, a gente vai avaliar se tem oligodramia, como é que eu caracterizo essa oligodramia que me chame a atenção de um fator de alerta. O índice de líquido amniótico tem que estar menor ou igual a 5, ou o maior bolsão menor que 2/2. A gente não pode esquecer que a paciente acaba ficando com oligodrâmio, acaba acontecendo oligodrâmio, porque o balanço hídrico dela é negativo. Então, isso é um fator importante, porque a gente estando lá como obstetra, a gente pode tentar conversar com o intensivista de que maneira a gente pode melhorar um pouco mais esse balanço hídrico dessa paciente. Fazemos também o perfil biofísico fetal, se ele tiver menor ou igual a 6, também é um sinal, um parâmetro fetal de alerta. E o Doppler também, que pode, se você encontrar uma diástole zero, uma paciente com idade estacional maior que 34 semanas, uma diástole reversa, ou o índice de pulsatilidade do ducto venoso maior ou igual a 1, também passa a ter um sinal de alerta. E tudo isso é importante, gente, por quê? Porque existe uma pergunta que alguns colegas do grupo, inclusive, brincam que é a pergunta que vale $1 milhão, ou seja, quando é que eu vou indicar esse parto? E a gente sabe que é uma situação muito difícil para quem está ali na frente, tem momentos que você vai realmente ter que decidir de maneira rápida, e a gente fica numa situação muito complicada. Por quê? Porque aqueles bebês, aquelas gestações que estão antes de 24 semanas, desculpa, a gente já sabe que a prioridade é a mãe. Então, a gente vai priorizar o quadro da mãe, a avaliação materna. Entre 24 e 34 semanas é a preocupação também. Por quê? A gente vai ter que avaliar se tiver alguma deteriorização fetal, ou seja, se esse feto está apresentando algum sinal de risco, se essa mãe está apresentando alguma alteração também, a gente vai discutir com a equipe para poder ver se é viável fazer esse parto entre 24 e 34 semanas. Acima de 34, também é uma outra preocupação. E aí, o que a gente faz de bom senso? Então, se você vê que a paciente piorou, ela vai ter que ser entubada, talvez seja interessante fazer esse parto, mas é uma decisão muito complicada, é uma decisão realmente muito difícil, e que é a pergunta que todos gostariam de responder com certeza, e a gente não tem essa resposta para dizer. O que a gente sabe é que alguns trabalhos mostram, fora da gravidez, inclusive, que a paciente, quando você vai intervir numa paciente que é COVID positivo, você aumenta a mortalidade até em torno de 40%. Por quê? Porque COVID é uma doença que é dependente de resposta inflamatória. Então, quando você faz um parto, uma cesariana, você entra em muitos tecidos, e isso pode aumentar a resposta inflamatória. E a gente tem observado, inclusive em alguns casos clínicos, que a paciente muitas vezes acaba fazendo a cesariana, interrompendo a gestação, com a preocupação, às vezes, do intensivista de que vai melhorar se interromper a gestação, e a paciente piora consideravelmente. Então, a gente não pode esquecer esses detalhes. Por isso, difícil a indicação do momento adequado do parto. Seguinte, professor. Bem, então a indicação do parto, lembrando que eu acabei de falar, algumas coisas aqui que eu acabei de falar, a gente tem que estabilizar a gestante antes. Parto por indicação fetal. Então, vamos ver se tem indicação fetal para isso. É difícil, como eu falei para vocês, definir o parâmetro materno que vai indicar o parto. Então, é individualizar os casos mesmo com a equipe de UTI. Se a paciente tiver indicação de intubação, a gente pode considerar o parto após 34 semanas, né?
Então, o que é muito importante é que a gente siga as etapas que estão aí do lado. Então, a primeira etapa, a gente vai diferenciar intercorrência clínica de intercorrência obstétrica. A segunda etapa, eu vou identificar e tratar as disfunções orgânicas. A terceira etapa, eu vou avaliar o risco materno-fetal, ou seja, há uma decisão conjunta, né, para a continuidade da gestação ou o parto. A quarta etapa, eu vou decidir quanto havia de parto, né, qual seria a mais adequada para aquela paciente. E a última etapa, otimizar as funções orgânicas para fazer o parto o mais seguro possível. Então, é dessa maneira que a gente tenta ver qual a melhor escolha para aquele momento de cada situação. Seguinte, mas uma coisa que tem dado muito certo é o que a gente chama de pronação, a gente pronar essa paciente. A paciente decúbito ventral, ela tem, essa manobra já foi colocada, já foi descrita, e mesmo em pacientes não grávidas, que ela tem uma resposta muito adequada quando você vai pronar essa paciente. E por que que a gente, que tem essa resposta? Por que que a gente observa que há uma melhora da saturação dessas pacientes? A gente sabe que, como o COVID é uma doença inflamatória, aquela base do pulmão, ela se enche de líquido. O pulmão é um triângulo ali, uma pirâmide, então começa a encher de líquido naquela base do pulmão ali. E ali a gente sabe que é onde ocorre a maior troca, né, a maior troca que existe da parte respiratória dessa paciente. Então, quando essa paciente ela está pronada, esse líquido se move, então, se ele se move, a gente acaba melhorando a interface dessas trocas ventilatórias. Então, a paciente realmente tem uma melhora considerável quando é feito isso. Seguinte, ela está indicada, eu acho... Estão me ouvindo? Estou. É que não está passando, professor. Eu não Estou vendo. Os slides aqui estão pequenos, não está o tamanho da apresentação. Está bem pequenininho. Aqui tem uns que eu não estou conseguindo enxergar. Melhorou? Porque tá da mesma forma aqui para mim. Compartilha novamente, doutor Geraldo. É que como entrou uma pessoa que compartilhou o celular, aí ficou pequenininho. É que eu não estou conseguindo enxergar aí para falar. Peraí, só um pouquinho. Pois não, professor. Vou começar de novo. Isso, não tem problema. Isso, professor, é nessa mesma. Então, a indicação da pronação está para aquelas pacientes nas grávidas, quando ela tem uma saturação maior ou menor que 95%, e nas puérperas, menos de 92%, tá? Seguinte, professor. Ao se fazer a pronação, é interessante que a gente observe alguns cuidados quando a paciente vai fazer a pronação, né? A proteção dela com placas de hidrocoloide, a gente coloca espumas para poder evitar que ela fique com alguma escara. Naquelas grávidas, depois de 24 semanas, a gente tem que proteger esse abdômen. Tem alguns, por exemplo, o HC tem uma marca especial, mas os locais que normalmente não se tem, a gente coloca alguns coxins, alguns lençóis, rolo de lençol para tentar ajudar, né? Sempre fazer a avaliação da vitalidade para descartar qualquer situação que tenha que interromper essa gestação. E nas puérperas, sempre observar o cuidado de que a paciente tem uma chance de sangramento maior, né, quando acontece nas primeiras 24 horas. Ok. Seguinte, professor. Aí, é para que vocês tenham esse link aí, que é muito legal isso daí, é uma demonstração da técnica da pronação na paciente que está gestante e entubada, então esse link dá acesso aí a que vocês possam assistir e ver essa situação. Seguinte, professor, e está quase já finalizando, a gente nunca pode esquecer aquela paciente que internou e que não houve necessidade de interromper a gestação, e ela sai de alta. Quais são os cuidados que a gente tem naquela paciente que teve alta e que está prosseguindo a gravidez?
Não esquecer de agendar essa consulta de pré-natal, né? Assim, com intervalo em torno de 10 a 14 dias. Durante esse intervalo, não esquecer que ela tem que ser monitorada. A paciente tem que ser monitorada a cada 24 horas. Tem que fazer o adequado isolamento, tanto dela quanto dos familiares. Fazer o controle de vitalidade. A gente pode falar para a paciente que depois de 24 semanas ela pode fazer o mobilograma, né? E esse mobilograma a gente considera adequado se tiver 6 salvas de movimento em 1 hora. Como a paciente tem um risco maior de restrição de crescimento, a gente orienta que ela faça uma ultrassonografia a cada mês para observação do crescimento desse bebê. Se depois desaparecerem os sintomas todos da paciente, a periodicidade da consulta dela continua normal no pré-natal, ela tem que continuar o pré-natal, além dos cuidados de medidas de higiene, de máscara e distanciamento. E não esquecer, se ela não fez ainda a vacinação, a vacina após 30 dias da doença. Se ela desenvolver a forma assintomática ou leve, essa paciente com 10 dias de isolamento, ela já pode ir manter o pré-natal dela na unidade básica de saúde e manter todos os cuidados e orientações para essa paciente. Se ela estiver na forma grave, moderada ou grave, essa paciente seria o ideal que ela fosse acompanhada no pré-natal de alto risco, manter a heparina por 7 a 14 dias. No nosso manual, nós colocamos que ficaria de acordo com cada situação de quem estivesse acompanhando. Em geral, a gente deixa a paciente com 7 a 14 dias da heparina, faz o desmame do corticoide, desde que tenha sido feito o corticoide acima de 15 dias, senão não há necessidade do desmame, o isolamento dela isolamento por 20 dias, e fazer sempre o controle do crescimento fetal. Não esquecer também aquelas que tiveram bebê, que saíram bem da maternidade, mãe e filho, de orientar com relação à amamentação. A amamentação está extremamente indicada, não há nenhum problema, a recomendação é para privilegiar o aleitamento mesmo, sempre com os cuidados de orientação, que ela tem que amamentar, cobrindo a máscara, cobrindo o nariz e a boca durante o tempo da amamentação, ela tem que, sempre que for fazer a mamada, trocar a máscara, ou se espirrar, ou se tossir também, orientação da higiene das mãos, sempre fazer orientação, especialmente a higiene quando for manipular algum material da mamadeira, bomba de leite, alguma coisa desse tipo. Evitar falar durante as mamadas, mas a paciente pode amamentar sem nenhum problema. E para finalizar, e aí eu vou lhe dar um trabalhinho, professor, que cada vez que eu falasse para o senhor clicar, o próximo slide, por favor. É o outro, esse a gente tinha já falado. Eu coloquei isso aí, que eu achei muito interessante. Se você observar aí, a gente olha uma luz no fim do túnel. E eu não tenho dúvida nenhuma, pode apertar aí, professor. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa luz no fim do túnel, seguinte, professor, é a vacinação. A vacinação é extremamente importante, não vejo outra maneira. Seguinte, professor. Nós todos desse grupo, que foi idealizado pelo professor Antônio Braga, e coordenado de maneira, assim, brilhante pela professora Rosiane Matar, de que nós somos favoráveis, extremamente favoráveis, e pensamos da mesma maneira. A vacina é a saída. E eu queria, hoje é a minha última apresentação, inclusive, eu gostaria de nomear nome a nome desses professores que fazem parte desse trabalho que foi feito desde março. A gente vem trabalhando nisso, tentando colocar o nosso manual da maneira mais adequada possível, de uma maneira mais didática possível, para ajudar a todos que possam a gente compartilhar esse conhecimento. Que é os professores Adriana Luz, o Alan Ratanakan, o Alberto Zaconeta, Cristine Guazelli, Evelyn Traina, Fernanda Espadoto, Gabriel Zanan, professor Geraldo Duarte, nosso querido professor Geraldo Duarte que está aqui, o Geraldo Ramos, Maria Lúcia, a Rosana Francisco, a Silvana Quintana, eu, a Sue, a Vera Borges. Então, assim, essas pessoas, pode clicar mais uma vez, professor, foram responsáveis por isso daí, com o nosso comando com a professora Rosiane, que tem sido maravilhosa. E o que eu quero encerrar, o seguinte, professor, é dizer que cada um de nós possamos ser a luz no fim do túnel de alguém. Então, isso é importantíssimo, que a gente consiga. E nós, profissionais de saúde, temos essa responsabilidade. Nós temos que ser a luz no fim do túnel de alguém. Se nós conseguirmos passar para todas as pacientes que nos procurem
que é a importância da vacinação, o benefício que essa vacinação poderá fazer a ela, a gente certamente está fazendo o nosso papel. E essa equipe pensa dessa maneira, e eu convido vocês para que sejam a luz no fim do túnel de alguém, que certamente nós vamos estar ganhando muito, especialmente com relação à mortalidade materna. Obrigada, gente. Era isso, professor, minha parte. E aí, mais uma vez, o manual que a Karen já colocou certamente no chat aí. E estamos à disposição aqui, né, professor? Sem dúvida. Não sei se tem alguma dúvida, né, professor? Vamos ver se... Eu vi uma mãozinha levantada. É da Karen, Regiane. Eu não vejo ninguém. Enquanto eu estava projetando, eu não via ninguém. Então, eu estou vendo agora. Regiane Freitas. Isso. Regiane Freitas, está com a palavra. A Regiane declinou. Matheus Borges. Matheus também. Olá, oi. Isso, está com a palavra, querido. Só um momento. Meu nome é Matheus, eu fui o residente que apresentei, no caso, mais cedo, às 11 horas. Eu tenho uma dúvida que eu queria tirar em relação à monitorização fetal nessas gestantes que estão em VMI por intubação. Como é feito geralmente nos serviços aí, se é por cardiotocografia contínua, a ausculta fetal através do sonar é feito de quanto tempo? Muito bom. Não tem nenhum benefício fazer contínuo, viu, Matheus? Nós fazemos 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia, por causa até da dificuldade. Com a paciente pronada, você não consegue, porque é extremamente incômodo. Então, 2 vezes ao dia, o instrumento que você tiver, é cardiotoco? Cardiotoco. Não, eu tenho ultrassom? Ultrassom te dá mais detalhes. Tem 2 detalhes com o ultrassom. Primeiro, é que a paciente está sedada. Para você avaliar o perfil biofísico, ele perde o valor, porque a criança, o feto, também estará anestesiado. E o outro detalhe também é se avaliar com muito rigor o volume de líquido amniótico. Por quê? Normalmente, o intensivista, a gente tem que chegar e conversar com muito cuidado mesmo, trocando ideias. É um cenário que é um cenário só dele, e o centro obstétrico é só nosso. Então, o que tem que fazer, a Sigrid colocou isso e a gente tem pregado isso. Tem pregado não é por princípio, não, é pela necessidade. E aprendeu e hoje é por princípio, se transformou num princípio. O obstetra tem que saber mais e tem que entender mais a situação do intensivista, e o intensivista tem que entender a nossa situação de médico de 2. Então, essa é a questão. Por que eu estou falando isso? Líquido amniótico. O líquido amniótico ele é um produto direto da hidratação materna. Hidratação materna, placenta, líquido, volemia fetal, urina fetal, líquido amniótico. Então, se a mãe está desidratada, e isso é um dos princípios que o intensivista tem, ele deixa a paciente mais enxuta, para poder, ele sai do risco de edema agudo de pulmão, mas ele prejudica o feto. Então, é preciso buscar um equilíbrio e nunca indicar uma gestação, a interrupção da gestação, baseada apenas no volume do líquido amniótico. Tá? Então, foi ótima a sua pergunta, foi excelente. Obrigado. Você ficar mais tranquilo para poder fazer a avaliação da vitalidade fetal com a ferramenta que você tem nesse intervalo. Né? Pronto, obrigado. É isso mesmo, Matheus. A gente também, aqui a gente faz 2 a 3 vezes, dependendo da situação, mas tem locais, por exemplo, no meu estado, que não tem como chegar lá até a cardiotocografia. Então, é o que o professor falou, você vai usar o que você tem em mãos para tentar fazer a avaliação. Às vezes é só o sonar, né, Sigrid? Sim, às vezes é só o sonar. Só o sonar. Isso. Ok, obrigado. Ok, isso, Matheus. Foi ótima a sua pergunta.
Vamos dar uma olhada no chat aqui? Seria possível disponibilizar o material da Michele Razzoni? Já está disponibilizado. Vou ver desde o início. Capiraca. Tem gente de longe aqui. Nossa, coisa boa. Só lhe interrompendo um pouquinho, professor, a questão do material, fique tranquila que tudo que a gente conversou aqui, que está passado, está no nosso manual. Isso. Então, na hora que você tiver acesso ao manual, tudo isso que tem aqui foi tirado do manual para falar com vocês. Eu falei para vocês que a Karen é a nossa anjo da guarda, é o nosso anjo da guarda, né? Ela já colocou aqui, até para quem quiser rever as outras apresentações, os outros casos clínicos, está tudo aqui, já deixou no chat. Se vocês fotografarem aqui, ou copiarem, está tudo aqui, a Karen já fez tudo. Teve uma hora que não apareceram os slides, o vídeo de como pronar a paciente, ver esse vídeo é uma boa, a Sigrid já falou, mas é realmente muito bom. Bom, aqui não tem nenhuma pergunta, no chat não tem nenhuma pergunta. O Matheus levantou a mão de novo ou é a mão antiga, Matheus? É outra. A outra mão, agora é a mão esquerda. Outra dúvida. Em relação ao corticoide, né, que a gente acaba utilizando após os 7 dias de sintomas, né? Muitas vezes a gente pega a maioria das pacientes em estado grave, né, que necessita de internamento, geralmente é após esse quadro de 7 dias realmente, né? Mas às vezes a gente pega pacientes que acabam internando cedo, né, por um estado moderado, né, que tem critério para internação às vezes em enfermaria, e ficou meio na dúvida em relação a esse corticoide, em relação a uma maturação pulmonar, por exemplo, se ela tiver ali 4 dias de início de sintomas, vou fazer para maturação pulmonar, isso vai influenciar de alguma forma no decorrer do percurso da doença, como é? Você quer responder, Sigrid? Posso responder, sim. O corticóide, a gente vai respeitar também os mesmos critérios. A gente deve usar o corticóide a partir do 7º dia, pelo problema da replicação viral que acontece nesses primeiros 7 dias. A gente tem a opção de fazer a dexametasona, e aí aquilo você pode fazer as 6 miligramas de 12 em 12 horas durante 2 dias, porque você está ajudando a maturação. E em seguida você mantém o mesmo 6 miligramas uma vez ao dia, até enquanto ela estiver precisando de suporte de oxigênio. E a betametasona é uma outra opção. Então, tem alguns serviços que fazem a dexametasona normalmente 6 miligramas, mas fazem a betametasona de 12 miligramas em 2 dias, né? 12 miligramas num dia, 12 miligramas no outro. É aquilo que eu falei, que, na verdade, a betametasona, ela não vai ter uma ação adequada na resposta inflamatória do pulmão dessa mãe. Ela passa a barreira placentária, mas ela não tem muita ação na questão inflamatória. Tá? Acho que a dúvida do Matheus é de que a paciente está nos 7 primeiros dias, Isso. Não está na resposta inflamatória, ela não tem uma indicação precisa de fazer o corticoide, né, para a doença, mas você está preocupado com a maturidade pulmonar fetal. Isso. Eu acho que se ela ainda não tem a indicação do corticoide, você pode apostar de que ela não precisa da maturação, porque a piora da paciente, ela cai rápido, mas mais rápido do que o adulto não gestante, mas não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. Sempre dá tempo. Você vê que a paciente está piorando, que ela está precisando do anti-inflamatório potente, que é o corticoide, né? Ela te avisa antes. Pode ficar tranquilo que você não vai viver essa situação. Porque se ela não piora, ela também não tem indicação de se acelerar a maturidade pulmonar fetal. Certo? Então, você pode ficar tranquilo que você não vai viver essa situação, não. É alguma coisa meio oxímoro. Não tem, uma coisa não coincide com a outra, não. A Regiane continua com a mão, eu acho que foi acidente, né? Que ela apertou, porque ela não... Eu já dei a palavra para ela, não deu certo? Professor, pelo adiantado da hora, são aqui 16h25 já, né? Eu não sei. Aqui também. Aqui uma hora a mais. Isso. Maria do Carmo, muito obrigado pela presença de sempre. É um prazer, professor, ouvi-lo e aprender até essa sua tranquilidade. Que bom.
Gente... Tem uma pergunta no chat. Tem uma pergunta no chat. Qual a seda... muito obrigado ao nosso anjo da guarda. Qual a seda analgesia utilizada na gestante, a mesma igual à não gestante? Podemos usar bloqueador neuromuscular? Sim. Igual. Sim. Tudo igual. Tudo igual. Eu queria, gente, com a permissão de vocês, eu queria homenagear a doutora Sigrid, que ela está na sua última participação, já com saudades, todos nós estamos com saudades uns dos outros, né? Nós continuamos atrás de um outro objetivo. A Covid não está resolvida, nós continuamos com outras atividades, outras estratégias, outras iniciativas. Mas o que nos uniu não foi a Covid, o que nos uniu foi a mortalidade materna. E a mortalidade materna continua. A mortalidade materna arrebanhou mais gente do que a Covid, porque ela é uma mazela, um agravo, né, social de muito tempo. A Maria do Carmo não está aqui só pela Covid, ela está aqui pela história dela no combate à mortalidade materna de muitos anos. Sigrid, mesma coisa. O nosso grupo, todo ele comprometido com a mortalidade materna. Eu trabalho mais com infecção, as minhas linhas de pesquisa, todas elas na universidade, são com infecções e gestação. Mas, no fundo, o que nos une, o elo que nos une, é um elo que ele não termina, né, que é a mortalidade materna. Mas, em nome do grupo Sigrid, de uma forma pública, eu rendo as minhas homenagens, o meu agradecimento por sua grande participação, trouxe o olhar de uma capital do norte, uma capital pujante, uma população pujante, e uma representação associativa dos tocoginecologistas que estiveram na sua pessoa, uma representação muito forte. Muito obrigado em nome do nosso grupo. Tá? Uma salva de palmas para a doutora Sigrid. Eu que agradeço, professor. É um imenso prazer para mim fazer parte desse grupo, é um privilégio fazer parte desse grupo de tantas pessoas maravilhosas de nomes do nosso país, é um privilégio para mim estar participando disso. Quero agradecer a sua presença, que eu falo, quando a gente está com o senhor, é sempre muito, muito importante a sua experiência, o seu conhecimento, isso é um ganho sem fim. Agradecer a todos os presentes, agradecer em nome de toda essa plateia, agradecer a professora Maria do Carmo, que sempre aqui, frequentemente, está frequente aqui com a gente, isso é muito interessante. Fazer um agradecimento especial a Karen. Karen, muito obrigado. Você é espetacular. Realmente você é excelente. Obrigado pela paciência, obrigado pelo companheirismo, a gente no sufoco, nos bastidores, Karen isso, Karen aquilo, e ela está ali sempre pronta, sem hora, gente, sem hora. Ela já mandou caso clínico para a gente quase meia-noite. Então, assim, você é 10. Muito obrigada. E, professor, é uma honra para mim poder estar encerrando hoje com sua presença aqui. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigado pelo conhecimento que eu adquiri durante todas essas discussões de caso clínico. Não sei qual o seu credo, mas eu vou usar da minha fé para desejar que Deus lhe acompanhe, que Deus guie todos os seus passos. Obrigada, a vocês todos também, professor. Obrigado. Karen, um beijo, querida. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Maria do Carmo. Uma boa tarde para todos vocês. Tarde, para alguns locais já é noite, né, quase noite, mas, sem dúvidas, um final de semana rico para vocês, com muita saúde, tranquilidade, paz e muita luz. Muito obrigado. E menos morte na terra. Beijo para vocês.